Olá, eu sou o professor Herbert, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje eu vou falar sobre as profecias que estão sendo feitas sobre a nova organização global, ou seja, a nova ordem mundial. Então, eu chamei de profecia, porém profecias geralmente são feitas aí com interferências divinas, né? Inspiração divina de coisas de outros de ordem espiritual ou coisa do tipo, e de uma forma passiva, né? A pessoa recebe aquela informação, aquela previsão do futuro. Porém, esse tipo de profecia que eu vou falar aqui hoje é diferente, porque é uma profecia ativa, ou seja, as próprias pessoas que querem prever o futuro são as pessoas que estão organizando esse futuro, que estão trabalhando dia a dia para modificar esse futuro e chegar nos objetivos delas, né? E de quem que eu estou falando? Eu estou falando especialmente aqui do Fórum Econômico Mundial, que de ano em ano aparece nos noticiários aí que tem reuniões, né? Tem aquela reunião de ano em ano, que é um congresso, então as pessoas mais importantes do mundo são convidadas para estarem lá. Porém, ela não é só uma organização que funciona só aquele congresso de ano em ano, né? As pessoas que organizam ela, eles estão trabalhando dia a dia para cumprir os seus objetivos, que é o que eu vou falar aqui hoje, né? Principalmente o líder, que é o fundador, que é esse Klaus Martin Schwab. Ele que tem alguns livros que você tem fácil acesso aí, se você consegue baixar em PDF, que é a Quarta Revolução Industrial, que é muito importante para entender isso daí. Ou o novo livro dele, O Grande Reset, também é importante para a gente entender o que está acontecendo no mundo e para onde a gente está encaminhando, né? Para aonde a gente vai parar. E aí o que eu queria analisar aqui são 8 previsões que eles fizeram para o mundo até 2030. Então no próprio site oficial deles aqui tem essas 8 previsões. E aí é a partir disso que eu vou analisar essas profecias deles aí, né? Então quando a gente olha já a introdução desse texto aqui, eles falam que no caso esse texto é de 2016, então eles falam que a vitória do Brexit e de Donald Trump, então na época que o Donald Trump ganhou tal, ele fala que isso dificulta um pouco esse caminho para esse futuro profetizado deles. Porque, né, a gente vai entender isso mais profundamente, mas a princípio é porque são forças nacionalistas e eles falam do fim do Estado-nação, né? Inclusive eu tenho esse livro aqui que é muito importante para a gente entender isso, O Fim do Estado-nação. Né, aí eu vou comentar um pouco sobre isso, mas essas forças nacionalistas atrapalham esse globalismo, e aí por isso que ele fala que dificulta um pouco essa previsão por causa do Donald Trump, né? E aí eles falam, né? Como vamos organizar nossas cidades, de onde obteremos nossa energia, o que comeremos, o que significará ser um refugiado, fica ainda mais complicado. Ele está falando que esse tipo de análise que é sobre essas coisas que eles estão fazendo, essa engenharia social, ou seja, aonde a gente vai obter energia, o que a gente vai comer, como que vai organizar nossas cidades, tudo isso eles estão trabalhando dia a dia para organizar, para fazer esse novo mundo. E aí ele está falando aqui que fica mais difícil eles começarem isso, fica ainda mais complicado, né? Mas imaginar as sociedades de amanhã pode nos dar uma nova perspectiva sobre os desafios e oportunidades de hoje. E aí pedimos a especialistas do nosso Conselho do Futuro Global, olha que coisa louca, né? Eles têm um Conselho do Futuro Global, sua visão do mundo em 2030, e esses são os resultados. E aí o conselho, né, aí aqui a gente pode olhar a página principal aqui, Conselho do Futuro Global, que eles têm um conselho então para analisar, para projetar esse futuro global. Aí tem um outro termo que o conselho usa aqui, que é os estudos que eles estão fazendo, que é muito interessante, que é o de uma sigla que chama GRI, que é
Iniciativa de Ressignificado Global. Então é uma sigla que eles já usam aí, que existe uma cúpula global de redesenho. Então eles estão querendo isso, eles estão querendo redesenhar, ressignificar a sociedade, a humanidade, o nosso futuro, tá? Então vamos analisar um pouco aí essas oito previsões que eles fazem, né? Então a primeira é muito interessante, que ó, todos os produtos se tornarão serviço. Eu não possuo nada, eu não tenho carro, eu não tenho casa, não tenho eletrodomésticos nem roupas. Fazer compra é uma memória distante na cidade de 2030, cujos habitantes descobriram energia limpa e pegam emprestado o que precisam sob demanda. Parece utópico, até que ela menciona que isso é importante, que cada movimento seu é rastreado e fora da cidade vivem faixas de descontentamento, a representação definitiva de uma sociedade dividida em duas. Então olha que interessante, eles falam de uma sociedade dividida em duas, né? Não igual agora que a gente tem uma sociedade dividida em estados-nações, em países. Não, uma sociedade dividida em duas. Aqueles que vão participar desse processo e aqueles que não irão participar. Então, para quem leu o livro lá, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, a gente vê que é bem parecido com o que acontecia lá, né? Lá tinham aquelas pessoas que viviam aquela vida totalmente projetada, totalmente planificada, totalmente centralizada, com o poder disso que ela falou de rastreamento, né? Então agora que a gente vai ter o 5G, toda a nossa vida vai ser rastreada. E existiam aquelas pessoas que ficavam excluídas, né? Aquelas pessoas que não participavam dessa sociedade. E aí ela está falando que a sociedade vai ser dividida em duas. Aquelas que vão estar dentro desse sistema e aquelas que vão estar fora desse sistema. Isso é muito interessante. E mais o principal que ela está falando aí é que nós não teremos coisas. Inclusive tem uma frase que eles usam que é: eu não tenho nada, mas sou feliz. Então eles estão falando que agora nós não teremos propriedades, tudo vai ser serviço, né? Igual, por exemplo, a gente não precisa mais ter carro porque hoje o Uber ficou mais barato. E eles falam de toda essa organização da sociedade sem propriedade. E aí a gente pode ir para o 2, né, que é existe um preço global para o carbono. Aí ele fala que a China assumiu a liderança em 2017 com o mercado para negociar o direito de emitir 1 tonelada de CO2. Então sempre eles colocam essa questão ambiental, do efeito estufa, né, do aquecimento global. Sempre eles colocam essa questão no meio aí dessa planificação como meio uma desculpa para a gente reorganizar a sociedade, como se o mundo não fosse aguentar as mazelas da sociedade, essa coisa toda. Então sempre tem essa questão aqui ecológica, né? E aí essa daqui também é muito interessante. O domínio dos Estados Unidos acabou. Temos um punhado de potências globais. Aí eu queria falar um pouco, que é o que tem a ver com esse livro aqui, O Fim do Estado-Nação, né? Ele fala assim: o Estado-nação é coisa do passado. Nesse mundo sem fronteiras ele já se perdeu. Seu papel como protagonista da economia global e seu poder foi usurpado pela confluência de 4 forças: o capital, as corporações, os consumidores e as comunicações. No lugar das grandes nações, os estados, regiões, unidades de negócio. Então isso é muito interessante, como que eles veem que vai ser a nova organização mundial. Nós não teremos mais países como grandes forças. Vai ser uma organização de estados, regiões, o que eles chamaram aqui nesse livro. Ou seja,
vão ser cidades que cresceram muito, como São Paulo, como Tóquio, Nova York, Cidade do México, mas aqui no Brasil a gente pode pensar em São Paulo. Então São Paulo a gente sabe que tem muito poder econômico, muito poder político. Então São Paulo, com essa nova globalização, essa coisa do comércio mundial, essa coisa da internet, a conectividade, São Paulo às vezes vai estar mais conectada com outros países do que com o próprio Brasil. Então, por exemplo, muita gente daqui de São Paulo, quando começar a trabalhar home office, essa coisa, quando o home office ficar muito disseminado na sociedade, for a maioria dos empregos home office, a gente vai poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Estando no seu local, na sua casa, você vai poder prestar serviço para qualquer lugar do mundo. Então, São Paulo, que é um lugar que forma muitos profissionais qualificados, né, de tecnologia, esse tipo de coisa, vai estar muito envolvido com essa organização mundial. Então, São Paulo, eles ressignificam agora a organização dos Estados-nações como cidades que vão, como ser cidades-países, né? Inclusive o João Dória, que participou desse Fórum Econômico Mundial, é engraçado que no próprio canal dele, ele postou um vídeo que eles fizeram para apresentar São Paulo lá em Davos, né? Nesse fórum aí. Esse fórum eu não falei, mas ele acontece em Davos, na Suíça. E ele apresentou São Paulo lá. E aí, quando a gente vai ver esse vídeo, ele mostra São Paulo exatamente assim, como uma coisa independente, como algo que já está preparado para participar dessa nova ordem mundial, né? E ele cita São Paulo mesmo como um Estado-nação. Então vamos ler aqui o que eles mesmos dizem sobre isso, né? Os Estados-nação terão voltado, escreve Robert Mugabe, diretor de pesquisa do Instituto Igarapé. Em vez de uma única força, um punhado de países. Os Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Índia e Japão são os principais. Mostram tendências semi-imperiais. No entanto, ao mesmo tempo, o papel do Estado é ameaçado por tendências, incluindo o surgimento de cidades e a disseminação de identidades online. Então, olha que engraçado, identidades online. Então, essa questão que estava lá na primeira previsão, dessa sociedade dividida em duas, né? Então vai ter aquela identidade online, vai ser mais do que a identidade local, você vai estar dentro de uma organização toda conectada, pautada no digital, né? E não mais pautada no sentido geográfico, no espaço geográfico. E dividido em duas, e aí quem tiver desconectado não vai estar participando disso, né? Vai estar excluído, não vai ter, inclusive essa quarta previsão aqui não vai ter acesso a isso, que eles falam do hospital, eles falam dos novos avanços da saúde. Então eu não vou entrar muito nesse tópico aqui, mas você já imagina o que eles falam, como que vai ser a saúde, né? Como que vai ser a tecnologia, então nanotecnologia, tudo isso, coisas, inteligência artificial vão ajudar aí na questão da saúde, da medicina. Mas eu vou aqui pro quinto tópico que eu achei muito interessante, eu nem imaginava isso, né? Mas olha que engraçado. Comeremos muito menos carne. Em vez dos nossos avós, trataremos a carne como uma guloseima e não como um alimento básico. Não será a grande agricultura ou os pequenos produtores artesanais que ganharão, mas a combinação dos dois com alimentos de conveniência, redesenhados para serem mais saudáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. Então sempre eles colocam esse meio ambiente aí. Mas o interessante, quando a gente vai ler a fundo esse tópico, eles falam de um novo tipo de alimentação e uma coisa mais
é programada nutricionalmente. Então a gente vai meio que comer coisas, né? A nossa dieta vai ser pré-programada, então aquelas coisas que a gente precisa, que nos é saudável. Então uma coisa ali bem catalogada, né? Ah, quanto de proteína eu devo comer por dia, quanto da vitamina tal. E aí vai de acordo com o item 4, que é da medicina, que o nosso corpo também vai estar todo rastreado, então vai estar tudo conectado, e aí a gente vai ter esse rastreamento. Ah, o meu corpo está precisando da vitamina tal, está precisando de ferro, de zinco, e de acordo com o nutricionista aí cai no 5, que é essa questão de alimento, né? Então nossos alimentos vai ser uma coisa assim que parece ser bom, né? Mas a gente fica um pouco meio como robô, né? A gente vai ter uma vida assim um pouco robotizada, né? Aí depende de cada um analisar se isso é bom ou isso é ruim. In George Orwell's book 1984, I'm inclined to think that the scientific dictatorships of the future, and I think there are going to be scientific dictatorships in many parts of the world, will be probably a good deal nearer to the Brave New World pattern. Aí o 6º ele fala dos refugiados, né? Os refugiados sírios de hoje serão CEOs em 2030. E aí quando a gente vai ler um pouco disso, ele está falando dessa questão que, por exemplo, na Europa, quando tem guerra, no Oriente Médio, essas coisas que fogem, pessoas de lá fugindo da guerra, fugindo de fome, dessas coisas vão para a Europa, e aí muitos europeus não querem aceitar essas pessoas, então eles estão falando dessa questão aí que eu não vou entrar agora. Mas a 7ª é muito interessante, olha só. Os valores que construíram o Ocidente terão sido testados ao ponto de ruptura. Então olha que engraçado o que ele fala. Ele está falando que vai ter uma ruptura na cultura ocidental. E quais são os valores, né, que construíram a cultura ocidental? São 3 os pilares da cultura ocidental, que é a filosofia grega. Então muito do que a gente pensa, inclusive a ciência, surgiu, né, o Renascimento surgiu lá com eles remontando ao conhecimento grego, da filosofia grega, Aristóteles, Sócrates, Platão. Então muito do nosso pensamento, do nosso raciocínio, da nossa visão de mundo tem a ver com a filosofia grega, com o direito romano. Então essa questão toda que a gente tem dos direitos, das liberdades, dos deveres, do juiz mesmo, todas essas coisas, elas nasceram com o Império Romano. E a 3ª é a religião cristã, né? A religião cristã da moral, da ética, da compaixão, do amor. Essa coisa da religião é muito importante também para ter se desenvolvido toda a nossa cultura ocidental, para a gente ter chegado no nível de evolução que a gente tem hoje. E aí eles falam de uma ruptura, né, nesses valores ocidentais. Então eu não sei o que substituiria a filosofia grega, não só a filosofia grega, né, mas todo o pensamento que a partir da filosofia grega a gente desenvolveu até chegar hoje, né? A gente sabe que foi muito importante o método científico, todas essas coisas, quando a gente vai ver, tem bases lá em Aristóteles, né, em Platão e tudo mais. Ou o pensamento de Jesus sobre o amor, né? Eu não sei o que substituiria isso daí, ou até o direito, né? O direito também não sei qual que é a nova organização que eles querem colocar, já que vai ter uma ruptura nos valores ocidentais. Quais serão os novos valores que eles querem? Aí eles não falam muito, né? Eu acho que não pode falar muito quais são esses novos valores. E o último tópico, ele fala de algo que é legal, que está acontecendo, que estaremos prontos para mover os humanos em direção ao planeta vermelho. Então isso já está acontecendo. Esse mês mesmo pousaram algumas naves lá em Marte. Eu acompanhei pela NASA ao vivo. O Elon Musk também está falando bastante de colocar habitantes lá em Marte para ficar sobrevivendo lá, para ficar
um tempo lá, então isso já está praticamente acontecendo, né? Mas uma coisa que eu queria falar dessa sociedade ultra planejada que eles estão fazendo aí, é engraçado que a gente já viu isso, né, no Admirável Mundo Novo, no Aldous Huxley, a gente já viu isso. E aí o importante se você não viu, se você não leu esse livro, leia, porque ele é muito importante, porque tudo isso que eles estão falando já mostra muito aqui nesse livro aqui, que tem, sei lá, 50 anos, e eles já falavam disso já. Esse livro já mostra como que seria essa sociedade, essa coisa dos alimentos. Então a gente já ia ter uma alimentação ultra balanceada, então as pessoas iriam ser modificadas e escolhidas geneticamente, cada um para ocupar um papel na sociedade, e tudo centralizado, né? E já mostrava essa coisa de dividir em dois, e aquelas pessoas que estariam totalmente fora do sistema, que aí não estariam conectadas, que seriam uma espécie de aborígene, né? Inclusive o final do livro acaba com um desses caras sendo trazidos para dentro da sociedade, e aí ele acabou se matando de tão preso que ele se sentiu dentro dessa sociedade. Já contei o final do livro, né? Mas não importa, o livro inteiro é bom, não é só o final que é bom, e não é o final que deixa o livro melhor. Então leia o livro. Mas por que eu tô falando disso? Porque o Aldous Huxley, ele é irmão do Julian Huxley. Olha que engraçado. E esse Julian Huxley, ele foi o primeiro diretor-geral da Unesco. Olha só, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então, é uma agência lá especializada, né, das Nações Unidas, da ONU, que tem muito a ver com isso, né, que tem muito a ver com esse tipo de organização global. E olha que engraçado, um cara que era um romancista, né, que escrevia um livro que parecia de ficção científica, era irmão do primeiro diretor da Unesco. Será coincidência isso, ou será que ele tinha acesso a planos, a papéis, a documentos que ele descreveu nesse livro, né? Isso é muito curioso, né? Aldous Huxley, author of Brave New World and brother of Julian Huxley, gave a speech at Berkeley in 1962, shortly before his death. He admitted that his best-selling book, Brave New World, written in 1932, was based not on fiction, but on what the elite were actually planning to implement. Então, gente, eu vou acabar o vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito longo, mas cada coisinha, cada tópico que eu falei aí, ou também outras coisas como o grande reset, né? Porque agora, com o coronavírus, com essa pandemia, esse processo se acelerou muito, né? Inclusive o Trump perdeu nos Estados Unidos, que é o que eles queriam. Então esse processo acelerou muito. E aí a gente já está falando de coisas que vão acontecer talvez até mais rápido do que eles planejaram, por conta dessa pandemia que fez o mundo meio que andar junto, né? Meio que uniu o mundo da maneira que eles gostariam mesmo. Então eu tenho bastante coisa para falar desse grande reset, que foi o tema do último encontro, né, do Fórum Econômico Mundial, e que tem a ver com a quarta revolução industrial, né? Então ele fala que a primeira revolução industrial foi lá do vapor, a segunda revolução industrial foi da eletricidade, a terceira da internet e agora a quarta da inteligência artificial. Né? Aí tem a ver aí com revolução das máquinas e tudo mais, um monte de coisa que a gente pode falar. Aí só aqui uma coisa que eu lembrei, quando a gente vai olhar aqui o tópico 3, que fala agora que os Estados Unidos acabou, que a nova organização não vai ser mais de países, mais de cidades, né? Aí é engraçado que eles citam o Brasil aqui, isso daqui é muito engraçado, né? Vamos ver aqui, é muito curioso, né?
Então, olha só, a China supera os Estados Unidos e a Rússia também cai no ranking. Esses países também devem permanecer como os melhores desempenhos em 2030, ao lado do Brasil, se colocar sua casa em ordem, né? Então, o que será que a gente vai fazer para colocar nossa casa em ordem, né? Aí a gente pode olhar um pouco a configuração da política, o que tem acontecido aqui com o STF, com o presidente, com os governadores, inclusive o Dória, o que tem acontecido aqui no Brasil, né? Por exemplo, na pandemia, o que o STF fez? Ele descentralizou o poder e cada estado escolhia como iria agir na pandemia, né? E um cara que surgiu disso aí muito forte foi o João Dória, em contraponto ao poder executivo do país, que é o Bolsonaro, né? Então essa configuração aí é muito importante e vai muito de encontro com tudo isso que eu falei aqui no vídeo. Então é isso, vou continuar com esse tema aí nos próximos vídeos. Se você gostou, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.